E aí galera, tudo bem? Então, nono ano, nós vamos continuar naquele capítulo, né? 7 e 8. E aí agora nós temos uns quesitos aí que, se da outra vez eu falei dos sofistas e de Sócrates, qual é a relação entre eles no sentido de representarem pensamentos opostos, um buscando a beleza do discurso, da retórica, que são sofistas, e outro procurando a compreensão da verdade, a busca da verdade, por mais que ela fosse dolorosa. E essa busca ela partia de um autoconhecimento também. Então, é um conhecimento voltado para o próprio ser humano, por isso que é um conhecimento antropológico. Mas vamos lá. Na sequência, nós vamos falar de Platão, porque Platão ele foi um discípulo de Sócrates. Como eu mencionei para vocês, Sócrates ele não fez nenhum escrito, não deixou nada, porque ele não acreditava que era possível ensinar alguém. Era possível apenas fazer a arte da maêutica, que seria uma pequena provocação, através de ironia, depois de reflexões mais profundas, para que a própria pessoa, o próprio indivíduo, refletisse sobre si mesmo, sobre o conhecimento que ele ainda não tinha chegado nessas reflexões. Então, ele ia como se fosse aumentando o grau, né, o nível de dificuldade, até a pessoa não ter uma resposta e ter que refletir sobre isso para que ela mesma chegasse nesse conhecimento. Platão foi um dos discípulos, ele teve vários, Sócrates, e aí esse discípulo ele vai seguir por um caminho próprio, mas ele também vai escrever muito sobre Sócrates, inclusive vai dizer que vai ser o homem mais sábio e justo que ele já conheceu. Então, grande parte do que nós sabemos é sobre os escritos de Platão, através das memórias que ele teve, ele escreveu, e também depois ele usou Sócrates como um personagem para algumas de suas histórias, inclusive no mito da caverna. Quando ele queria explicar alguma coisa, ele usava diálogos em seus escritos e usava Sócrates como personagem principal. Então uma parte do que nós sabemos é a ideia realmente de Sócrates e outra parte é o personagem que Platão escreveu em seus livros. Mas vamos lá. Para Platão tem duas formas de compreensão das coisas que são as obras principais que estão nesse capítulo para vocês. Primeiro é a teoria dele das ideias e segundo é a teoria dele sobre a forma ideal de um governo, né? Uma república, que é um escrito que ele tem, que ele vai falar qual seria o governo ideal. Então vamos lá. Para vocês notarem a ideia de Platão, imagine que aqui nós vamos ter esse mundo nós conseguimos sentir ele, né? Então se vocês estão sentindo o que está aqui, através do tato, através do que está na frente de vocês, né? Peguem alguma coisa, vocês provavelmente já estão com o celular, estão na frente do computador, tem objetos ali que os nossos sentidos vão nos fornecer. Então tem o tato, nós vamos ter o que está aqui chega nos nossos olhos, o que chega aos nossos ouvidos, a boca, o olfato. Isso para ele são ilusões. O que está aqui não é de verdade o que há no mundo. O que há de verdade está no mundo que nós não conseguimos acessar através dos nossos sentidos. Então é um mundo metafísico, e esse mundo, por estar nos nossos sentidos, ser observável e palatável, é o mundo do mundo dos sentidos, é o mundo sensível. Então, vamos lá. Como é que nós vamos acessar esse outro mundo na ideia de Platão? Ele tem uma concepção de que para chegar nesse conhecimento verdadeiro, nós devemos usar a razão. Se o ser humano é a única espécie dotada de conhecimento racional, capacidade de reflexão sobre coisas, ele tem que usar essa capacidade e acessar esse mundo que seria a verdade original das coisas, que é uma verdade imutável, fixa. Aqui as coisas são ilusórias, não sensíveis e são mutáveis, elas mudam também. Então nossos olhares, nossos sentidos, eles podem nos enganar. Para acessar, então, nós deveríamos usar essa razão, que através do conhecimento inteligível, ou seja, através dessa razão, nós iremos acessar o que há de fato e aí sim descobrir a verdade. Só que isso é difícil de nós absorvermos. Pense bem, é como se nós estivéssemos acessando um Wi-Fi para ter acesso a um conhecimento que é puramente racional, é puramente teórico. Então a teoria para Platão é o que há de verdade absoluta, e tudo aqui foi criado como uma cópia. Por exemplo, o que existia antes do universo? Não sabemos. E como nós sabemos que existe algo depois? Pelos nossos sentidos. Então ele vai dizer, a verdade
ela existe desde sempre, e o que existe como universo hoje foi criado. Então é ilusão, ele não existia antes, ele só existia no campo teórico, no campo das ideias. E se existe algo que é a luz maior, que poderia ser Deus, para Platão seria a ideia primeira, aquilo que criou tudo a partir de sua compreensão, né? Então, a forma de chegar nessa verdade absoluta é uma verdade racional. É diferente da visão, por exemplo, de que você chegaria através da fé, da crença em Deus, né? Que traria a verdade. Então, a verdade para Platão é esse conhecimento aí que nós deveríamos utilizar. Só que aí ele vai fazer o famoso mito da caverna para explicar esse negócio direito. Aí, essa explicação, até na aula lá eu vou falar com vocês com mais calma, mas essa explicação é o seguinte: imagine que estão pessoas acorrentadas numa caverna e elas estão viradas para o fundo e não para a saída da caverna, né? Então imagina que essa luz aqui vai servir para alguma coisa, ó. Essa luz aqui, imagina que é o sol. Só que eu não vou conseguir, imagina que ela está projetando alguma coisa, eu não vou conseguir olhar para trás e ver porque eu estou acorrentado. E aí eu só vou ter à minha frente sombras e reflexos do que pode estar passando ali. Então, como eu nunca vi a luz do sol, nunca vi o que está lá fora, eu vou achar que isso daqui é a verdade. Por ser a verdade, eu não vou poder pegar nisso, não vou poder sentir, mas os meus sentidos eles chegam ali através de sons, através da visão, e eu vou achar que aquilo é tudo que existe. Não existe nada fora daquilo. Essa compreensão para Platão é o mundo que nós vivemos hoje. É o mundo das coisas, é esse mundo sensível. Então, quem quer se libertar e realmente conhecer a verdade deve se desprender dessa ilusão e sair. Então Platão vai dar o exemplo de pessoas que cresceram e viveram dentro de uma caverna, nunca viram a luz do sol e só viram algumas sombras de coisas que passam do lado de fora e que refletem dentro da caverna. Então Platão vai ver uma pessoa que vai conseguir quebrar as correntes, vai sair disso, ou então ela vai ser libertada. Quando ela chega lá fora, ela fica quase cega. Essa atitude de cega, ela vai aos poucos se acostumando com essa luz e vai aos poucos enxergando como é que são as coisas, enxergando que aquilo que eles estavam vendo eram ilusões, não era coisa de verdade. Não eram as coisas da verdade de fato. E quando tenta olhar para o sol, ele fica completamente cego, assim, de não enxergar mesmo e demorar para recuperar. Aí ele tenta voltar, falar para seus amigos o que ele viu. Seus amigos, por nunca terem saído, acham que ele está louco, que aquilo não existe. O que existe é somente as sombras dentro da caverna. E alguns relatos falam que ele vai ser morto, ou que tentou avisar, ou que ele foi quase morto. Mas a análise desse mito da caverna, que é um dos mais conhecidos da filosofia ocidental, é que a luz e o que está lá fora é o mundo das ideias. É o mundo, quando nós usamos a razão, nós começamos a enxergar. De princípio parece que tudo vai nos cegar, mas nós vamos nos acostumando e percebendo como as coisas realmente são. E o que está no sol o que está lá no sol, essa luz intensa, é a verdade. Aquilo é tudo que existe como verdade imutável. E as coisas podem ser iluminadas por essa verdade e pode ter as cópias, que é a sombra, que é simplesmente as cópias do que as coisas realmente poderiam ser. Então, para Platão, é isso que o ser humano deve fazer. Quem sai da caverna seria o filósofo, aquele que busca essa verdade fixa, imutável. Quem está dentro da caverna é as pessoas, o senso comum, aquelas que veem simplesmente as coisas, não refletem sobre isso e tratam como verdade absoluta, mas para eles são só cópias. Uma cadeira é uma cópia de uma ideia da cadeira, um planeta é a cópia da ideia, tudo existe como uma cópia nesse mundo sensível. Tudo bem? Então essa é a principal ideia de Platão, é o mito da caverna, e serve como essa analogia de como o conhecimento verdadeiro ele é um exemplo de luz e como a ignorância, o senso comum, o conhecimento mítico, ele pode ser referido como sombras, né? Como sombras que nós cremos que isso são as coisas verdadeiras, ok? É isso. Tem outra coisa também que é a República de Platão, outra ideia que está no livro também, que é a ideia seria a seguinte: como fazer uma sociedade ideal, uma sociedade que seria próxima da perfeição ou perfeita. Ele vai dividir essa sociedade em classes. Ele vai falar que uma cidade deveria ser dividida em classes. Aí teria as classes das pessoas que são
os trabalhadores braçais, vão ter as pessoas também que serão consideradas os guardiões, os soldados, né? E aqueles que seriam os filósofos, os guardiões, protetores da sociedade. Então, nós vamos ter aí os artesãos, os trabalhadores, aqueles que vão fazer o trabalho braçal de produzir algo. Nós vamos ter os soldados que vão estar responsáveis por proteger a cidade de casos de invasões e tal. E teriam a classe das pessoas que seriam os guardiões, os protetores. Esses protetores eles iriam ficar responsáveis pela educação. E dentre os mais sábios dos guardiões seria o filósofo rei, aquele que iria governar com base no conhecimento, com base na sabedoria, com base na filosofia. Essa seria a sociedade ideal para ele. Só que as pessoas não iam cuidar dos filhos, as famílias teriam que entregar seu filho para a cidade. E a própria cidade, o próprio estado é que faria a educação das crianças. Isso não corresponderia mais aos pais. Então, era uma forma de que a educação seria dirigida pelo estado, para que cada um seguisse um caminho, seja de ser um trabalhador, um produtor, um artesão, ou então um guardião, um soldado, ou então um filósofo guardião, um sábio guardião, educador. Então essa aí seria a ideia da República Ideal de Platão, tudo bem? Tem um pequeno relato, um resumo de como seria o mito da caverna aqui, vocês dão uma lida e aí vocês vão responder as atividades. Da outra vez eu passei um formulário de questões para vocês que não foi do livro, alguns responderam do livro, mas de qualquer sorte é agora que eu vou passar o formulário com as questões que estão aqui, tudo bem? Serão 12 questões e vocês vão responder aqui no livro e vão passar essas respostas lá para o formulário. Ok, galerinha? É isso, nós vamos ter na terça-feira nosso encontro, é uma aula. Não percam, porque às vezes as ideias de Platão são um pouco complexas, mas vamos aqui esclarecer tudo que há para esclarecer sobre ele. E aí depois nós vamos vir aí com Aristóteles, que também foi um discípulo, né? Foi um aluno de Platão, mas ele chegou a pensar diferente. Por isso que nós vamos falar deles também. É isso, valeu galera, um abraço para vocês, até mais, valeu, fique em casa.